pessoal, aqui é o Sérgio Magalhães, novamente no nosso curso de Primavera P6 Professional. Nós estamos vendo aqui uma série de recursos disponíveis no Primavera que você poderá utilizar. É opcional, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Resource Curves, que são as curvas de recursos que você poderá utilizar. Para que serve isso? Isso aqui serve para poder fazer um afinamento maior da distribuição dos recursos no seu projeto. Por exemplo, nós temos aqui já criadas pelo fabricante algumas curvas já prontas. Você pode ver que curva é essa quando você clica nela e você clica aqui em Modify. Então você vê como é que está a distribuição em percentuais do esforço de suas atividades no tempo, certo? Para poder ter um melhor entendimento e uma utilidade prática para isso, eu vou ensinar vocês como criar uma curva de aprendizagem. O que é uma curva de aprendizagem? Imagina o seguinte, imagina que você está iniciando um projeto e você contratou uma equipe para poder fazer um determinado serviço e acontece que é normal no início as equipes elas teriam certa dificuldade inicial para poder desenvolver bem aquela atividade, certo? Ou porque não conhece direito, ou porque às vezes no início falta um material, então você não conhece ter uma boa produtividade em relação àquilo que você pensou. Depois de algum tempo, a equipe começa a pegar o jeito e começa a desenvolver com mais facilidade aquela atividade. Então, pensando nisso, você pode criar uma curva de aprendizagem em que no início você vai ter um desenvolvimento mais lento, que você começa a aprender, e depois você começa a ter uma subida mais rápida, que é quando a equipe começa a se desenvolver e executar as atividades com mais facilidade. Como é que então podemos criar uma curva de aprendizagem? Você vai clicar aqui no Enterprise, vai clicar aqui no Resource Curves, e vai escolher aqui a função Add para acrescentar uma nova curva. Essa curva ela vai ser baseada em alguma outra curva existente. Vamos escolher essa curva linear, certo? Que na verdade a curva linear é o padrão dele. Quando você não escolhe curva nenhuma, o Primavera utiliza essa curva linear, que ele faz, ou seja, ele faz a distribuição por igual durante todo o tempo, durante toda a duração da atividade. Vamos utilizar então inicialmente essa linear. Vou clicar aqui no verde e vou escrever aqui, ó, curva de aprendizagem. E agora eu vou fazer as modificações. Então aqui ela está na forma linear, que nós usamos como padrão, e o que eu tenho que fazer aqui agora é distribuir novamente esses valores percentuais, sempre analisando o total, ele tem que chegar em 100%. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma suavizada nesses números aqui. Então eu vou começar, por exemplo, com um valor de 1%, depois eu passo para 1,5%, 2,5%, de modo a suavizar o início, certo? Da execução de todas as atividades. Aqui é percentual, tá? Então, essa atividade ela pode ter 5 dias, 10 dias, 100 dias, certo? Então, vai ser nesse valor percentual aqui. E olhando aqui o final, certo? Então, eu vou começar a subir um pouco mais aqui, vou deixar 5 e vou começar a fechar por aqui. Vamos começar de trás para frente para poder fechar um número mais exato. Ó, 98, vou colocar aqui 6. Bota aqui mais meio, bota aqui 6,5. Depois ele dá um salto e a equipe já está craque. Então ela começa devagarinho, ela vai aprendendo melhor a executar as atividades. No final, de repente, ela dá um salto, porque aqui no final ela já está craque, ela já conhece bem as atividades. Tá? Então uma curva que eu inventei aqui, no final aqui está dando 100%, e vou dar um OK. E como é que nós podemos, então, associar o nosso projeto, nossas atividades, a essa curva? Então, observa só, aqui nessa atividade, né,
o recurso ajudante ele está sem curva nenhuma. Quando ele está sem curva nenhuma, na verdade ele está utilizando aquela curva linear, certo? Mas a demonstração eu vou fazer aqui na nossa janela, que nós já aprendemos a utilizar, que é o Resource Assignment. E aqui você pode ver a distribuição como está no momento. Esse número aqui corresponde então ao total previsto de mão de obra para o mês para esse dia aqui, nessa quinta-feira. Eu cheguei até aqui clicando nesses botãozinhos aqui, ó. Antes ele estava assim, ó. Ele estava por mês. Aí eu fui clicando até chegar ao valor por dia, certo? Então tá aqui o valor por dia porque fica mais fácil de visualizar. E a curva, eu vou colocar a curva aqui, ó. Repara os números, 48, 384, 384. Eu vou colocar a curva aqui e vou chamar aquela curva nossa. Quando eu faço isso, repara, mudaram os números, certo? Então, ou seja, ele deu uma suavizada aqui no início, tá? E depois ele começa a aumentar gradativamente o esforço para a execução dessa atividade aqui. Se eu quisesse colocar então todas as atividades aqui do ajudante, do recurso ajudante, eu uso aquela nossa dica, que é o fill down. Eu fiz a primeira, botão direito do mouse, e dou o comando fill down, que é a mesma coisa que Ctrl E. Pronto, aí no caso eu já fiz toda a distribuição, certo? Então eu teria que fazer a mesma coisa para todos os recursos. E aí, se eu fizer isso dessa forma, a cobrança inicial em relação aos serviços que estão sendo executados, ela vai ser mais suave. Eu vou ter mais tempo, eu vou ter para poder me adaptar melhor, para que meus funcionários se adaptem melhor à execução daquela atividade. Ok, gente? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa curva de aprendizagem. Um abraço.